tenho que dizer que antes de 71 não conhecia o Brasil, que vou fazer a primeira viagem, e direi por que motivo, em 71, durante as férias da Europa. De 61 até 65 eu estava em Lovaina, terminando o meu doutorado em teologia. Depois vou pedir ao meu bispo, porque era sacerdote, vou pedir ao meu bispo de me oferecer um outro espaço, que não apenas os estudos. Ele vai me pedir para viver numa paróquia, numa zona operária, perto de Charleroi. Em 71, disse, bom, desta vez, Etienne, você tem que tomar uma outra decisão em termos de vivência. E pensei aos meus amigos do Brasil, tinha, aliás, muitos amigos lá em Lovaina, e vou de julho até final de agosto passar 2 meses aqui no Brasil, depois rapidamente a Argentina e o Chile. Fazendo essa viagem, vários responsáveis de dioceses vão pedir, solicitar a minha vinda no Brasil para, em termos de cooperação, e um vai ser mais forte do que os outros, vai ser Dom Eugênio de Arrojo Salles, na época cardeal do Rio de Janeiro, que vai me convidar, através do meu bispo, por ocasião do Concílio Vaticano II, vai me convidar para vir como professor de exegese do Novo Testamento no 11º andar da PUC do Rio de Janeiro. Mas já é uma outra história. Serei bem-vinda. Vamos para o que se chama o meu, como se diz? Mosteiro. Eu gostaria talvez de deixar um pouco claro o fio da minha formação, que é muito simples, como cada fez o jardim de infância, depois o primário, depois as humanidades greco-latinas, com realmente uma paixão que tenho até hoje para a língua grega. E depois disto, meu pai me disse que seria bom ir fazer os estudos românicos. Então, vamos dizer, as letras, como se diz aqui, em Lovaina, e disse ao meu pai, não, eu acho que tenho que entrar no seminário. O meu pai me respeitou e entrei primeiro numa formação de 2 anos de filosofia, naquilo que se chamava o pequeno seminário. E depois disto, tinha 4 outros anos, desta vez no grande seminário, onde vou entrar em 1958, aliás, já com um grande sofrimento nesse momento. Vou entrar no seminário maior, fazer o que se chama teologia clássica de todos os sacerdotes que fazem, e gostaria de mostrar algumas fotografias. Eu acho que poderia interessar. Foi um momento, aliás, muito importante da minha vida, que a corresponder, aliás, com a morte da minha mãe, um momento importante dos 20 anos. Então, aqui tenho uma série de fotografias que vou tentar. Pronto, aqui você vê que passei pelo jardim de infância. Né? Pronto. E tinha lá primeiro dócil, revoltado, não sei, eu acho que era muito dócil. Aqui, quando fazia as humanidades greco-latinas, aqui ao final desse período, quando na retórica, a gente pensava que já estávamos gênios desse mundo, e você vê, não faltava cerveja para nos alegrar. Aqui do serviço militar, a gente tinha que passar antes do serviço militar, quando de 58, quando era a Exposição Universal de Bruxelas, passava do seminário menor para o seminário maior. E aqui é precisamente quando entrei, com 17 anos, aliás, 15 de setembro de 98,
Foi o meu pai que me conduziu, ele que me tinha dito, bom, eu acho que você tem que ir para a Lovaina. Bom, estou aqui ainda de civil e uma hora depois a gente tinha que sair todos do pequeno quarto, já de batina. E vou dizer que depois, saindo o dia seguinte pelas ruas de Tournai, essa cidade grande, liberal, bom, eu estava um pouco envergonhado de estar com vestido de, assim, um pouco estranhamente. Estou lá fazendo um sorriso, estava muito triste. A minha vida sofria de uma coisa que não podia ainda discernir totalmente. É bom se lembrar, 68 é a primavera francesa. Quer dizer, uma inquietação na Europa e o desejo que perpassa até as paredes de um seminário, o desejo de respirar. Eu posso dizer que na época eu sufocava essa viagem para o Brasil. Efetivamente me deram outros parâmetros para medir a vida humana. Algo tinha acontecido. Redescobria uma outra arte de ser gente, uma espontaneidade, um tipo de beleza, não apenas física, uma beleza moral na época. Ou talvez estava romantizando até um certo ponto, mas foi decisivo para mim essa primeira viagem. A partir desse momento, 18 de maio, eu disse que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Agora, a questão era para mim várias questões. A primeira questão da minha fé. Finalmente jogava muito sobre Deus, ok? Era simplesmente o papel de o engajamento humano. 2, tem o problema da sexualidade, que desconhecia, porque todo o meio no qual eu vivia era um meio que, como se fosse uma bula. Bom, apenas que a sexualidade, ela vive e se lembra às vezes a você, que a ignora. E finalmente a questão do engajamento humano. Isso foi o contexto a partir do qual vou tomar uma decisão, vou escrever ao meu bispo na Europa e, evidentemente, não vou entender nada. E Dom Eugênio, de novo, na situação superior, em termos de presença, vai me dizer logo, bom, não tenho tempo para perder, nem o Senhor. O Senhor, na sua subjetividade, se tornou uma pedra inamovível que vai direto para os abismos. O Senhor não precisa apenas de um padre para guiá-lo, e sim de um médico. Eu estava totalmente louco. Saí de lá, me disse que, aliás, tinha falado da Godlieve, que nunca esqueceria ele, que ela participou diretamente do meu fracasso. Bom, isso foi, como a igreja, quase ao final. Teve uns meses depois, quando vou receber a licença de redução ao Estado leigo, parce que a gente pede, vocês são reduzidos. Sendo reduzido assim, vão me fazer assinar um papel de 4 páginas. Está provavelmente numa gaveta do Palácio São João. Bom, de toda maneira, depois você conta como foi o nosso casamento hippie. Agora? Não sei. Porque ele era padre, o que ia fazer? Eu casar com um padre, eu pensei. Aquela não. Mas tudo bem. Aí 3 anos depois, ele antes de vir para o Brasil, ele mandou uma carta que vinha para o Rio de Janeiro. Aí eu, respondi, né, bem educada. Hoje já não respondo tanto, não, mas... Aí eu respondi que desejava as boas-vindas, que esperasse que fosse feliz no Brasil, e se um dia pintasse do Rio para o Nordeste, que ali a casa era nossa, como diz todo nordestino, né? Aprendi. Então, bom, ficou nisso. Disse uma pequena coisa. Fale, que eu não sei o que você fala. Si, j'ai pour toi, Godlieve, un petit bunch. J'étais déjà bilingue.
o francês. Bom, e eu tenho para ti, eu digo, pequeno buncho, pequeno laço. Mas eu esqueci esse laço. Farei 5 viagens de Rio de Janeiro até Fortaleza, de ônibus, 52 horas para ir, 52 para voltar, e além disso, nessa época de repressão, conseguirei também do brigadeiro do Galeão de ter uma outra carona de avião Buffalo para ver Godlieb, de fato, uma sexta vez lá em Fortaleza. Muito amor, né? E muita paciência, não? Eu pensava que era mais amor do que paciência. Pronto, você vê como depois de 33 anos a gente celebra a nossa memória como uma valisa. Bom, essas 5 viagens até Fortaleza, essa decisão de casamento em 7 de julho de 1974. Então, aqui, não sei vocês não tinham ainda vida. Isso foi de agosto de 75 e mamãe. E um ano depois, mamãe e papai. Pronto. Não tínhamos ainda criança. A gente, bom, não excluía, pelo contrário, a vinda de criança de nós. E depois, bom, casado um pouco tardiamente, era mais difícil também. E fomos, então, nesse berçário para ver, e a pessoa nos mostrou, etc. E tinha uma sala imensa, com berçários vazios. Berços. Bom, vazios, a não ser ocupado pelo cidadão. Eu não tinha ainda nome. Bom, então, durante a noite, eu me lembro muito cedo, fui atrás do meu fichário dos índios Camaiura, para ver se não tinha um nome que poderia ser bom para ele. Então recebi o nome Camaiura de Tiguani. Ele não é índio, ele é natalense. Mas Tiguani quer dizer pequena onça preta na língua tupi. Um belo dia, Tiguani, que tinha 7 anos, vejo ainda ele entrar pela porta lá, e me pediu para me sentar na mesa. Dizendo, papai, senta aqui. E ele me lembrou que eu já tinha dito várias vezes que queria ter uma irmãzinha. Entramos no carro e ficou quietinha, até quando chegamos aqui. Então essa é a foto ao dia depois que ela chegou aqui, essa mãe. Quando eu vou chegar no Brasil foi um choque interessante de sentir que mergulhava, desta vez, numa cultura predominantemente marcada pela fala. E depois, já vocês sabem que vou ter essa chance de poder mergulhar em sociedades indígenas brasileiras agrafas. Então, a experiência desta vez da fala pura e simples. Digo isso, essa passagem, para mim, da escrita para a fala e da fala pura e simples, vai ser um momento decisivo de tudo que vai seguir em termos de procura e de aprofundamento, tanto da imagem como dos outros suportes da comunicação visual e sonora. Depois da PUC e da exegese, a exegese era, de fato, um tipo de cirurgia dos textos bíblicos. Eu saía de uma experiência existencial muito forte, de uma passagem do sacerdócio para o ponto zero e recomeçar tudo. Então tinha lá também uma procura das minhas origens. Quando eu vou entrar no Museu Nacional, tinha pelo menos 2 coisas que estavam bastante definidas. Uma, que eu estava à procura de um renascer, e que pensava que melhor do que as sociedades urbanas ou as sociedades camponesas, esse mergulho poderia ser feito nesse mundo que são as sociedades indígenas brasileiras. A primeira experiência, então, é 77,
no meio dos índios Camaiora do Brasil Central. Vou logo mostrar, aliás, o resultado, já que vocês sabem que se trata dos mitos dessa sociedade na época, totalmente agrafada. Então, vai sair, aliás, com um certo tempo, esse livro que se chama Moroneta Camaiora, que quer dizer, aliás, tanto fotografia como mito na língua dos índios Camaiora. Mas quando será publicado, já vai ser enriquecido de uma série de fotografias que tinha feito na época, no meio deles. Então, mas o que mais me alegra nesse livro, que não sabia na época se poderia servir. Esse livro atualmente circula no Alto Xingu. Então, estou feliz desse livro porque atualmente essas histórias consignadas nele são as histórias da memória da sociedade Camaiora. Pronto, isso é uma pequena história sobre isto. Dos urubus Carapó foi uma segunda expedição quando eu estava lá em Natal, como disse, e soube ter a possibilidade, graças aliás a vários amigos da Unicamp, de fazer na época esse disco de músicas deles, músicas de pajé e músicas de canto de flauta, uma especialidade dessa cultura tupi. Além, vocês podem ver que insiste sobre isso, da incrível plumária deles. Mostrar um pouco um dos meus tesouros. Opa! Então aqui vamos precisar um pouco de espaço. Então isto é o que guardei quando vou ter um pouco mais de juventude. É uma caixa que se chama Diário de Campo. Urubus Carapó, como tem outras. E numa caixa de vinho, porque às vezes gosto de um bom vinho. Os meus alunos sabem disto também. Olha, veja bem, isso a gente volta antes do computador. A gente fazia as fichas. Olha o número de fichas dessa expedição dupla no meio dos Carapó. Os cadernos de campo. 1, 2, 3 e às vezes como vou lá tentar ver. Isso é a parte mais, vamos dizer, científica. E aqui são anotações diárias, debaixo das mosquitos, etc., para reunir o que se viveu durante o dia. São as minhas alegrias, são os meus cantos no meio deles. Às vezes um pouco de saudade também. Bom, é bom dizer que vamos fazer confiança também ao Malinowski, quando ele também sofria por outros motivos. Então, pronto. Vocês, um dia, espero que vamos ressuscitar tudo isto. Agora, o livro poderia contar histórias, mas isso também fará quando a gente retomará esses apontamentos. O livro foi muito importante também nesse trabalho. Eu fui com ele, fiquei umas 6 semanas. E o que eu fazia? Eu ficava mais com a parte das mulheres. Por exemplo, que não sabia falar muito bem não, mas a gente fazia gestos. Elas não falavam quase nenhuma. Então eu tomava simplesmente nota das coisas que eu via. Aí eu entreguei isso para o Etienne. A mulher, ela colhe o fruto da terra, ela não planta. Mas um dos homens ia com a gente, na canoa, uma madeira um pouco incandescente
para poder fazer uma fogueirinha lá. Aí eu peguei as mandiocas e o cesto estavam aqui. Eu jogava da cá para lá dentro do cesto. Nité, porque se você machuca, ela fica amarga. Então não pode. Então era as grandes num cesto, as menores em outro cesto. Fomos para a festa da Jamuricumã, numa outra aldeia, do Zuará, que é umas 4, 5 horas de andança na floresta. Devia ter comida, mas não tinha. Eles só tinham um pouquinho de farinha d'água no bolso para... Tinha uma mão. Aí eu dei um quarto para o Etienne e um quarto para mim, e a outra metade eu achava que eu era muito generosa, a outra metade eu dei para eles. Olha, esse mamão, a metade desse mamão, passou quase em todas as mãos, porque cada um pegava só um pouquinho e passava para o outro. Aí eu disse, puxa, a gente pensa que partilha, mas partilha do que quer partilhar, mas não como eles faziam, partilhar para cada um, ter alguma coisinha. Etienne levava o violão, eu tinha levado minha flautinha. Aí a primeira noite, Etienne tocou porque eles adoram, né? Mavutzirim, maracá. Aí o Etienne começava e a gente cantava. Aí depois, eu digo, bom, eu tenho que mostrar também que eu sei alguma coisa, né? Peguei minha flautinha. Todo mundo achou bonito, mas eu coloquei de novo na mão. Aí, eu que me lembrava o dia depois, Etienne, as mulheres não podem nem ver as flautas normalmente, quanto menos tocar. Eu fiz aquela burrada mesmo. Aí eles me deram o nome de Cunha Maru. E Cunha Maru é a mulher que tocou flauta. Aí depois o Etienne soube do mito, porque era a mulher que toca flauta. E era aquela mulher, uma moça bem bonita, que tocou flauta de noite. E aí tem todo o mito, ela foi enterrada viva, mas o irmão foi buscar, ela foi para uma outra aldeia para nunca mais aparecer. Ainda bem que não me enterraram, né? Então eu achei essas coisas para mim, me ficaram para a vida. Entende? Então é isso, mais ou menos. Eu já falei demais, né? Agora você sabe como é quando a gente entra no Unicamp, a gente entra num submarino, é difícil sair. Então ia chegar a agosto de 84 e permanecer até hoje. Agora talvez seja interessante dizer qual era a ideia, quais eram os objetivos desse programa inovador. Eram de dois tipos, para ser muito breve. A gente queria, na época, aprofundar a questão das linguagens audiovisuais, quer dizer, o som, a fotografia, cinema, vídeo e, desde então, evidentemente, os outros suportes da comunicação. Então, o primeiro objetivo era aprofundar a singularidade de cada um deles, e não falar apenas de comunicação. E dois, segundo objetivo era de ver como se utilizar esses recursos audiovisuais para fins de pesquisa no campo das ciências humanas, inclusive a antropologia, e das ciências até exatas. Bom, isso foi a intenção, repito, muito inovadora da Unicamp nessa época. Tenho que confessar que, vindo aqui para participar dessa implantação, teve que praticamente entrar num mundo totalmente novo, em termos de aprendizagem não apenas técnico, mas aprendizagem
da imagem, no caso fotográfica, sem distanciá-la de outras maneiras de ser imagem, de estar imagem, de ser. Mas como então, sem ter que reinventar a roda, fazer da antropologia visual realmente suporte científico da antropologia. Então, não descartar a dimensão do verbal, mas oferecer à antropologia outra maneira de poder ser partilhada, verbal e visualmente, ao mesmo tempo que ser visto, e não devemos apenas conversar em torno dele. Poderia se utilizar do visual para tornar o discurso antropológico mais rico. Eu acho que a paixão que ele tem pela universidade, a gente também tem pelo que a gente escolheu. E isso foi ele que ensinou a gente. Essa é uma coisa que vai passando. Passou, e eu acho que esse é um dos maiores exemplos que a gente pode estar seguindo aí. De fato, a gente faz o que a gente gosta. A gente teve a chance de escolher o que a gente gosta, porque também muita gente não tem essa oportunidade. E, acima de tudo, com honestidade, né? Mas foi uma carreira brilhante, hein, pai? Estou feliz. Isso é bom. Certo. Agora tem que viajar, né? Agora tem que curtir a vida. Claro. Acho que são poucas pessoas que podem chegar no final de uma carreira e tá tão satisfeito. Mas não terminei ainda. Não, Tá não quase, tá quase. Demora. Sim, administrativamente. É o fim da... a primeira fase acabou, vamos dizer assim. Agora Vou ficar mais livre. Agora essa é a fase mais filosófica da coisa. Né? Para fazer, porque vocês colocaram na ordem, vocês têm aqui o livro de Claude Lévi-Strauss que se chama O Pensamento Selvagem. Bom, o pensamento não dos selvagens, mas o pensamento no estágio chamado selvagens. Isso é um primeiro livro, 62, e vocês podem notar o segundo livro de inglês antropólogo Jagoudy, que vai retomar, então 25 anos depois, o trabalho de Lévi-Strauss, o título não mais O Pensamento Selvagem, e sim, na tradução francesa, A Razão Gráfica, subtítulo A Domesticação do Pensamento Selvagem. E o terceiro, de 1965, desta vez é uma tal de Anne-Marie Christin, que é apaixonado pela cultura japonesa, então pela cultura da imagem escrita, vai oferecer esse livro que se chama L'image écrita, imagem escrita, subtítulo A Desrazão Gráfica. Então, uma maneira de contribuir também um aprofundamento do pensamento do Jagoudy. O que diz Lévi-Strauss? Lévi-Strauss diz uma coisa simples: tem duas maneiras de fazer ciência. Uma que é próximo da imaginação, termo imagem, e da sensibilidade, do concreto. E uma outra maneira de fazer do concreto, do estético, acrescentaria. E de outra, uma maneira de fazer imagem de maneira muito mais lógica, racional. Bom. O Goudy vai aprofundar a reflexão importantíssima do pensamento selvagem, dizendo essa mudança do pensamento dito selvagem ao pensamento domesticado é resultado de quê? Da escrita, da descoberta da escrita, do papel da escrita, das potencialidades novas oferecidas por ela. E Christin, indo mais longe, vai dizer: olha, gente, somos ocidentais e temos uma visão muito pobre da escrita, que pensamos ser apenas uma codificação da nossa fala, uma transcrição da nossa fala. Então, para resumir, a imagem é no fundo da comunicação humana.
E não entenderemos nem a escrita, nem a fala, sem primeiramente voltar, e o que faz a nossa época, voltar às origens da comunicação humana, que é a imagem. O desenho, para mim, é a base de todo o sistema da comunicação humana. Bom, isso era natural, uma coisa presente, um desejo de rir. De rir porque é uma certa arte que cultivaram sempre os meus pais, do lado paterno e do lado materno. E palhaço, uma figura que gosto sempre muito, o palhaço. Porque o palhaço faz rir os outros e, para tanto, ele tem que saber também chorar, mas sozinho. Na minha família, tanto já meu avô paterno tinha uma editora e seus 3 filhos. E o meu pai, o mais velho, vai retomar, aliás, vai ser impressor, imprensa, e a editora. E por causa disto vai ter publicações, e notadamente publicações de jornais. A gente não tinha ainda uma máquina para dobrar. Bom, então, na casa, o meu irmão mais velho, a minha irmã gêmea e eu, a gente dobrava notadamente o que saía semanalmente. Esses 2 jornais, um de publicidade, um mais ligado à vida da região. E fizemos um pacto, bom, o meu pai fez um pacto seguinte: a cada 100 jornais dobrados, de 3 dobras, fazendo 100, ele ganhava um franco belga. Bom. Então vocês imaginam o que foi o número de dobras que fizemos para comprar a primeira máquina fotográfica. Era uma pequena Kodak quadrada. Ela custava 310 francos belgas. E a gente ia ver essa máquina na vitrina do lojista, dizendo que estava lá. E chegou o dia de, tendo reunido a quantia, se precipitar para comprar nossa máquina fotográfica. Isso é a primeira compra que fizemos. Então, depois dos desenhos, uma máquina fotográfica. E faltava ainda uma coisa que vai ser muito preciosa na minha vida. E vou mostrar. Desta vez vou mostrar. Não vão me perguntar para tocar logo. Mas pronto. Então, isso foi também a minha amiga. Depois, se a Goldie aceitar, vamos tentar reencontrar alguns acordos e tentar, bom, fazer um pequeno canto, quem sabe, hein? Le temps est loin de nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, mais qu'à Saint-Étienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Buvons encore une dernière fois. Vamos recomeçar. Mais hey! T'es pas écrit toutes ces années. Et toi aussi, t'es marié. T'as 3 enfants à faire manger, et j'en ai 5 si ça peut te consoler. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Je m'ennuie pas, mais il faut